pessoal, boa tarde. Obrigado aí, obrigado, Marcos, novamente aí pelo convite aí a mais um webinar com vocês, né? Deixa eu só compartilhar a tela aqui, vamos ver se está todo mundo visualizando. Ok, todos estão vendo a tela aí? O áudio tá bom também? Beleza, obrigado, pessoal. Bom, acho que tá só mais fácil. Ok, agora sim. Desculpem a falha aí. Bom, como o Marcos já fez a introdução, eu sou o Daniel Suzuki, executivo responsável pelas soluções de Data Protection dentro da Dell. Tá? Hoje nós vamos estar falando de um tema bastante crescente aí, atualmente. Hoje muitas empresas já fazem uso desse tipo de dado. Né? Vamos falar basicamente aí de containers, né? Como proteger esse desafiador aqui, workload. Tá? E por que hoje ele é um desafio, né? Vamos colocar assim. Exatamente pela mudança aí de arquitetura das aplicações, né? Ou então, o time hoje de desenvolvimento, não só as pequenas, não só as grandes, desculpa, mas as pequenas e médias empresas estão cada vez mais o quê? Desenvolvendo aplicações voltadas à web, né? E isso tornou a mudança de arquitetura, aquela mudança baseada em clientes servidores, né, onde a gente tinha um front-end, um banco de dados, isso não mais é uma realidade, e atualmente a gente vem trabalhando o quê? Em cima de microserviços, né, que seriam os famosos containers lá, onde cada aplicação ali, ela roda individualmente, independente das suas estruturas, né, e se a gente for avaliar, uma estrutura baseada em container, ela é bem mais complexa do que uma estrutura baseada em ambiente virtualizado. Né? Já tivemos a era ali da virtualização, né, baseada em máquina virtual, e hoje temos aqui o grande desafio dos containers. Né? Por que o container ele acaba sendo um grande desafio para o pessoal de TI, principalmente? Tá? Exatamente pela sua arquitetura, porque cada container aqui, ele contém uma camada de aplicação, os seus binários, né? Assim como ele tem toda a sua engine ali de Docker, e um breve sistema operacional em cada container lá que permita que aquele container rode de forma independente. Né? O maior problema é o quê? Como proteger esse subnível, esse microserviço de uma maneira consistente. Atualmente a gente vê aí vários softwares aí de concorrentes que comentam, né? Eu já suporto fazer backup de container, todos. Mas depois você vai analisar a fundo, você nota que nem todos fazem o backup do container, assim, da aplicação do Kubernetes, né? Ou que entrega o cluster Kubernetes, mas fazem em si o quê? Da máquina virtual que provê o cluster Kubernetes. Então, eles não têm uma integridade aqui de application consistency. Então, eles não, né, então certas limitações ali acabam acontecendo, tá? E se você for olhar, como é que está esse mundo, né? Por que Kubernetes? Né? Porque hoje o Kubernetes basicamente já virou um padrão entre todos os desenvolvedores, o pessoal que trabalha em cima de Docker. Então, se você for avaliar aqui, basicamente quase metade aí do pessoal que usa hoje em cima de Docker, usa container, já estão usando Kubernetes, né? Assim como os times que já desenvolvem em cima de aplicações cloud native, sejam premise ou off-premise, também estão adotando Kubernetes como sendo o grande padrão aí de orquestração dos seus containers. E uma pesquisa feita aqui, junto com o time Dell, né, internamente, com uma pesquisa com diversos CIOs, mostrou que 40% dos entrevistados, então foi uma pesquisa feita com mais de 1.500 CIOs, né, eles falaram que não estão habilitados ali em proteger esses novos tipos de workloads. Né? Eles não conseguem acompanhar o crescimento desse time de desenvolvimento, cada vez mais criando novas aplicações, né? Então, eles não conseguem acompanhar isso de forma a proteger esse tipo de workloads, assim como boa parte deles, quase metade deles, falam que eles não têm uma solução de proteção eficiente que consiga cobrir essas novas tecnologias. Principalmente, né? Quando a gente fala novas tecnologias, são basicamente containers, aplicações que trabalham, né, em cima de
de aplicações NoSQL, vamos colocar assim, o Mongo, e assim como outros tipos de workload. Então, isso mostra o quê? Essa deficiência que existe no mercado, tá? E como é que a Dell pode estar ajudando nisso, né? Então, só para vocês entenderem como a Dell está posicionada nesse mercado, atualmente a Dell ela é líder nesse segmento de Data Protection, né? Então, de acordo com o IDC, isso aqui é um resultado recente, 2019, nós detemos a liderança de software do lado esquerdo, aí podem ver que a gente detém aí mais de 16%, assim como detemos a liderança no segmento de Backup Appliance, no segmento de hardware. Então a gente já tem uma certa liderança aí já faz alguns anos, mostrando aí o quanto a Dell vem investindo e vai continuar investindo nesse segmento de Data Protection, tá ok? E qual que é a nossa visão? Basicamente assim, quando a Dell vai atuar num projeto, os nossos parceiros vão estar posicionando produtos da Dell Technologies, qual que é a nossa visão em termos de proteção? Primeiro, a gente foca muito o quê? No valor das suas informações, no valor do dado. O dado hoje é o novo petróleo, né, o que todo mundo comenta ali, o dado cada vez mais valioso nas empresas. Então, focamos o quê? Que não existe uma única solução de proteção para atender o seu ambiente. Assim como você não tem um único remédio para tratar uma única doença, então a gente trata o quê? Conforme a criticidade das suas informações, você vai agregando novas camadas de proteção, ou novos layers de proteção. Tá? Então temos aqui a base da pirâmide, trabalhando aqui com uma solução de backup, onde a gente atua com backup basicamente para 100% do ambiente, né? Focando muito o quê? Numa recuperação rápida, focando em proteger diferentes workloads, claro que com baixo custo, né, sempre um baixo custo de armazenamento, e conforme o valor dos dados, né, conforme o valor das suas aplicações elas vão aumentando, vamos adotando novos métodos de proteção. Então, agregando soluções de disaster recovery, né, que a Chip já fez outros webinars aí mostrando principalmente a nossa solução de cloud disaster recovery, e assim como proteger contra cyberataques. Né? Para quem não acompanhou também, depois busquem ali. A gente fez um outro webinar focado muito em como proteger os ambientes contra ataques cibernéticos. Então, nossa solução, quando a gente desenha ela, é o quê? É deixar pelo menos, no mínimo, a sua infraestrutura, o que você adquirir junto com a Dell preparado para atender todos esses níveis aqui de proteção. Tá ok? E quando a gente fala de atender, vamos atender como? Atender com produtos do nosso portfólio de Data Protection, que o produto é o Power Protect, né? É um produto onde é composto de hardware ou software, ou ambos, tá? E quando a gente fala de produto de Data Protection, não estamos só falando num produto de backup e restore. Então, a gente está mudando um pouco esse paradigma onde as nossas soluções hoje de Data Protection, elas focam muito no Data Management, no gerenciamento do dado, ok? Aproveitando não só o backup e o restore, né, nativamente falando, mas preparado para atender primeiro qualquer tipo de arquitetura, seja ela on-premise, off-premise, seja ambiente físico, virtualizado, qualquer workload do seu data center, né? Sempre o quê? Trabalhando num conceito de multi-cloud, já estando preparado para isso, tá? Utilizando nuvem aqui para diversos casos de uso, né? Suportando múltiplos workloads, como eu comentei, desde container, Oracle, VMware, e assim por diante. Mas por que Data Management, Suzuki? Exatamente pelo fato de aproveitar atualmente as informações de backup para você usar o famoso Data Reuse, reutilizar esse dado para outros casos. Criar um ambiente de desenvolvimento, criar um ambiente de teste, né? Clonar um ambiente, vocês vão estar visualizando isso, que né, em vez de você fazer um clone através da aplicação, você utilizar a partir da nossa solução, já clonar um novo container, clonar uma VM, né? E a partir daí aproveitar já esse dado que já está lá ocioso, né? Vamos colocar assim, só aguardando um restore, você aproveitar essa informação para alguma coisa, tá ok? E a gente e a nossa solução é possível entregar ela o quê? Em cima de qualquer arquitetura, como havia previamente dito. Né? Então podemos estar atendendo vocês clientes com qualquer forma de aquisição, seja no formato só software, estou buscando só um software,
A Dell pode estar apoiando vocês com o nosso pacote aqui de software do Power Protect. Estou buscando uma solução só de hardware, sim, também temos solução só de hardware, né, até mantendo o software de vocês atualmente em uso, assim como temos soluções integradas aqui, soluções hiperconvergentes, onde nós temos o hardware e o software integrado no mesmo equipamento, tá ok? Trabalhando com appliances aqui de diversos tamanhos, então cobrindo soluções do pequeno ao grande, entregando essa mesma experiência que a gente vai estar mostrando, tá ok? Então, um ponto importante aqui que a gente foca muito, na experiência do usuário. Então, a ideia vamos estar falando aqui um pouco de como proteger o Kubernetes, claro, mas a nossa solução foca não só um diferencial, proteger o cluster Kubernetes, assim como aproveitar essa mesma infraestrutura que você vai estar utilizando, né, para proteger outros workloads, seu Oracle, seu VMware, tá? E ter uma única console aqui, uma única solução capaz de atender não só o seu ambiente tradicional, assim como esses novos workloads, tá? Todo o nosso software ele trabalha com uma console em cima de HTML5, efetivamente para agilizar, para facilitar toda a questão de gerenciamento, não tem mais instalação de plugin, de console separada, assim como a gente foca bastante o quê? Na autonomia dos donos das aplicações. Então, o administrador aqui, no caso, como a gente está focando muito em Kubernetes, né? Então, o desenvolvedor, ele tem autonomia para quê? Para disparar um backup, disparar um restore diretamente via comandos do Kubernetes. Então, ele não precisa conhecer de Power Protect para poder solicitar um restore ou até mesmo solicitar um backup sob demanda, tá? E para aqueles desenvolvedores que querem fazer a integração do nosso software através de um outro portal, né? Ou integrar ele a uma outra ferramenta, um Puppet, um Ansible, e assim por diante, a gente suporta o REST API para poder fazer essas integrações, ok? E muitos aqui questionam às vezes, né? Quando a gente fala, pô, backup de Kubernetes. Eu falo assim, pô, para que fazer backup de container? Para que fazer o backup disso? Na verdade, aqui não é fazer o backup do container, mas sim fazer o backup do Kubernetes, né? Das aplicações e, consequentemente, claro, dos containers. Então, fazer o backup não apenas para você tratar o disaster recover, né? Se eu perder o cluster Kubernetes em si, né? Eu tiver que reconstruir ele, mas assim como fazer o backup o quê? De volumes persistentes, né? Contra a proteção de qualquer corrupção lógica, o desenvolvedor fez algo, comitou um código errado ali, ou apagou um banco de dados sem querer, né? Ou até mesmo proteger contra alguma deleção proposital. Então, você tem um histórico dessas informações e usar aquelas funcionalidades que eu havia dito anteriormente de data reuse para você clonar as aplicações, clonar um novo cluster, né, um novo namespace, ou aproveitar toda essa infraestrutura para quê? Para fazer um teste de um upgrade da distribuição do Kubernetes, né? Cria um ambiente de desenvolvimento, faz esse teste, ou mover essa distribuição de Kubernetes de distribuição de uma para a outra. Tá? Então, aproveitar que você já está fazendo backup de tudo isso. E por que fazer o backup do container, né? Então, claro que o container, o pessoal comenta muito, o container é efêmero, né? Ele foi feito para morrer. Então, se ele der um problema, eu vou lá e provisiono um novo. Mas, dado hoje a agilidade, a facilidade do container de trabalhar com ele, cada vez mais os desenvolvedores estão o quê? Incluindo dados persistentes nos containers, né? Incluindo informações em cima de banco de dados aqui, uns exemplos, né? Usando um Cassandra, um Mongo, né? o MySQL, que são os mais comuns. Então, cada vez mais a adoção desse tipo de banco de arquivos, né? De estruturas, de dados estruturados, estão ficando cada vez mais frequentes dentro do container, e por conta disso você é obrigado a fazer um backup, porque se você perder esse container, você acaba perdendo também o dado persistente desse banco. Então, a nossa solução atualmente ela é totalmente integrada ao Kubernetes, então a gente consegue fazer backup efetivamente da aplicação Kubernetes. E o que a gente faz? Protege, né? Então a gente protege o namespace como um todo, tá? Então a gente protege todo o container, toda a estrutura de deployment, de config map, dos secrets. Então tudo aquilo todos os componentes necessários para montar o namespace são protegidos pela nossa solução, tá ok? Pelo Power Protect.
Então, o Power Protect atualmente ele faz uso do veleiro. Para quem não conhece o veleiro, né? O veleiro hoje ele é como coloca assim, um add-on dentro do Kubernetes para fazer backup de alguns componentes. No entanto, o veleiro tem as suas limitações, tá? Então, o Power Protect ele vem para quê? Para complementar juntamente com o veleiro isso daí. Então, fazer o backup daqueles volumes persistentes, das aplicações, né? Assim como a gente faz uso do veleiro, todo o suporte do veleiro também é feito pela Dell EMC. Não só o suporte, mas o deploy também, né? Caso você não tenha o veleiro instalado, a nossa solução faz todo esse deployment de forma automática, tá? Trabalhamos com desduplicação toda dentro da origem, então existe um módulo nosso aqui, um data mover, que ele faz todo o mapeamento de forma a identificar os dados já duplicados, né, para você poder ter uma economia aí de transferência e consecutivamente também de armazenamento, tá bom? Então suportamos aqui qualquer distribuição do Kubernetes, então não necessariamente somente Kubernetes em cima de VMware, né, para quem está acompanhando aí a partir do vSphere 7 é possível entregar volumes, né, de Kubernetes diretamente pelo vSphere, mas a gente sabe que tem muitos clientes que usam Kubernetes em cima de OpenShift, né, usam integrados com Rancher, integrado com outros tipos de distribuição. Então, o nosso software Power Protect ele é compatível com qualquer distribuição de Kubernetes, né, desde que você tenha um drive CSI aqui suportado. Tá? Para quem não sabe, é o Container Storage Interface. Então, qualquer armazenamento trabalhado ali em cima, sendo suportado pelo CSI, ele estará sendo protegido. Então, suportamos OpenShift, Rancher, VMware e assim por diante. Tá? Não só conseguimos proteger o cluster localmente, como também podemos fazer o restore local e também fazer o restore remoto dos seus containers, né? Então, garantimos aqui uma proteção local e caso você tenha que fazer esse restore do container, seja ele on-premise ou off-premise, em outro cluster Kubernetes, também suportamos isso. Então, isso é um diferencial bastante grande que evita o quê? Que às vezes você tem que recriar toda a estrutura num outro cluster. Então, mais uma vez, utilizando aquela funcionalidade lá do nosso data reuse, lá de clonar as aplicações, tentar aproveitar e fazer esse clone, essa recuperação em outro cluster, tá? Não só conseguimos garantir essa proteção, mas para aqueles clientes que estejam acompanhando aí, estejam buscando automação nessa questão aí de Kubernetes, né? Como orquestrar clusters Kubernetes, iniciar. Então, também temos integrações com o Tanzu, né, da VMware, que faz toda essa gestão de Kubernetes, de diferentes clusters Kubernetes, né? Então, isso aqui é só um overview aqui para vocês terem uma noção, mostrando aqui que dentro do Tanzu é possível gerenciar diferentes containers em diferentes providers, né? Então, aqui VMware, AWS, Azure, Google Cloud, e notem que dentro do Tanzu aqui tem a parte de Data Protection. Então, a solução nossa do Power Protect já tem API pronta, né, para poder permitir essa integração juntamente com o Tanzu, tá? Para vocês que buscam aí um gerenciamento mais amplo do seu cluster Kubernetes. Então, aqui só para resumir uns diferenciais, então nossa solução não só faz todo o discover do cluster Kubernetes, então não temos instalação de agente dentro de máquina virtual nem nada, então fazemos todas essas descobertas, né? Fazemos toda a orquestração do catálogo, gerenciamento das políticas, isso vocês vão ver, né? E às vezes alguns clientes me perguntam, poxa, mas eu já tenho o veleiro aqui, o que acontece? Nossa solução consegue fazer o discover daquilo que já está pronto dentro do veleiro, tá? Os backups já efetuados, tudo ali dentro. Fazemos toda a gestão também, o quê? Garantindo a governança e o compliance disso. Então, esse é a maior vantagem, né? Então, damos autonomia para o time de desenvolvimento, assim como conseguimos manter todo o compliance, garantindo que aquele backup vai estar retido, que vai manter aquela certa retenção e assim por diante. Então, tudo isso aqui que eu mostrei é mais um overview técnico, claro, a gente não vai entrar tanto deep, mas o interessante desse nosso webinar é o quê? Que agora eu vou passar para o Antônio, que ele vai estar demonstrando isso na prática aí de tudo que eu comentei aqui, né, nessa apresentação rápida. Então, vou deixar meus contatos aí para todos vocês, agradeço mais uma vez, vou estar acompanhando aí para responder as dúvidas no final, né, e vou passar para o Antônio aí para a parte da demonstração. Bom, pessoal, obrigado aí, né, e boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Deixa eu compartilhar minha tela
Estão vendo minha tela aí? Tá tudo ok? Meu áudio tá bom. Pessoal, vamos começar. Meu nome é Antônio Barreto, eu sou consultor de tecnologia na Chico. Vou demonstrar tudo aquilo que Suzuki falou na apresentação. Então, para fazer essa demonstração, preparei esse ambiente que praticamente se resume a: eu tenho 2 clusters Kubernetes. Em cada cluster, eu tenho essa estrutura aqui, né, chamado namespace 1. Eu tenho um namespace que eu tenho 2 pods. Cada pod acessa o seu volume persistente, né? Qual vai ser a nossa metodologia de trabalho? Então, eu vou mostrar para vocês protegendo esse ambiente, fazendo o backup do ambiente através das políticas, a possibilidade de mover essas cópias para a nuvem com o Bucket S3 e fazer uma restauração em outro cluster, que eu tenho um segundo cluster preparado para isso, tá? Então, para isso, eu vou acessar o meu appliance de backup. Já fiz o login nele. Aqui é o dashboard, aqui é a interface gráfica dele. Então, vou mostrar como é que eu faço a adição do cluster dentro da minha ferramenta. Então, eu vou aqui na parte de infraestrutura. Tem essa opção aqui, chamada Asset Source. Como o Suzuki mostrou na apresentação, a gente protege diversos workloads. Mas hoje, a nossa intenção é mostrar como é que a gente trabalha com o Kubernetes. Percebam aqui que eu já tenho os 2 clusters adicionados, tá? Como eu mostrei na figura, ó, tem um Master e Master 02, já estão adicionados dentro da minha ferramenta. E é muito simples fazer a adição. Como é que eu faço? Eu vou editar para vocês verem. Coloco um nome sugestivo, que vai ser visibilizado dentro da minha ferramenta, um endereço e a porta. E aqui eu vou colocar as credenciais. O que é que eu preciso para fazer a conexão? Obviamente, ter o token. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa configuração. Vou acessar o primeiro cluster. Já estou logado nele aqui, no master. Então, para fazer essa demonstração, eu tenho um usuário que eu criei dentro do meu cluster Kubernetes. E através desse usuário que eu faço toda a integração. Eu tenho um usuário chamado ppdm. Eu criei esse usuário e eu vou pegar o token para esse usuário aqui. Então, com base, né, com essa informação, de posse dessas informações, é muito simples. Eu venho na minha ferramenta e adiciono esse token aqui. Coloco qualquer nome aqui e mando salvar. Então, é através dessa credencial que eu consigo fazer toda a parte de inventário, backup, restore, enfim. E eu também tenho as opções de deixar fazendo uma varredura dentro do meu cluster, para ele descobrir toda a infraestrutura necessária, ou todos os namespaces que estão sendo criados ou deletados, enfim. Uma vez que eu faço esse procedimento, o que é que acontece no meu cluster? Vou voltar novamente para o meu cluster, vou limpar a tela aqui. Eu vou devagar por causa da nossa conexão, pode ter uma latência, mas ó, o que eu quero mostrar para vocês é isso que Suzuki falou na apresentação. Uma vez que eu adiciono, meu próprio appliance ele se encarrega de prover toda a infraestrutura necessária. Se vocês perceberem no slide, ele mostrou aqui, ó, que o nosso appliance ele se encarrega de prover toda essa infraestrutura. Então, dentro de cada namespace, eu tenho a infraestrutura que o meu appliance precisa para fazer toda a proteção do cluster. Tá? E para nossa POC, vou mostrar como é que está rodando aqui. Tem os 2 pods, ó, conforme a figura. Deixa eu voltar aqui na figura para vocês perceberem. Ó. Tenho esses 2 pods aqui. Vou mostrar para vocês agora os volumes que eles estão acessando. 2 PVCs, ó. E agora eu vou mostrar para vocês a história de classe que eu estou utilizando. Estou utilizando CSI, estou usando essa. Tranquilo até aqui? Bom, o que é que eu mostrei aqui? Mostrei como é que eu faço a integração,
a adição do cluster dentro do Appliance e a infraestrutura da nossa demonstração. Bom, uma vez feito isso, vou mostrar para vocês toda a parte de proteção. Como é que eu faço a proteção desse ambiente, uma vez que ele já está dentro do meu Appliance? Bom, percebam aqui, pessoal, que eu tenho a última descoberta, dia 26, às 4h18. Ele me traz a versão do cluster e me traz se está tudo ok com a descoberta. Quando ele faz isso aqui, ele já me preenche essas informações. Eu vou nessa opção aqui, Assets, que são os clients, né? Vocês podem ver que eu tenho máquinas virtuais, servidores de arquivos, Exchange, enfim. Mas para Kubernetes, ó, como eu tenho 2 clusters, ele vai me trazer tudo que ele inventariou. Os namespaces dos 2 clusters, tá? Inclusive, uma coisa muito importante que Suzuki frisou na apresentação foi, uma vez que um desenvolvedor deleta por engano ou acidentalmente ou intencionalmente, eu tenho toda essa informação aqui, tá? Então, vocês percebam que eu tenho 3 namespaces aqui. E aqui ele vai me dizendo, ó, a idade. Tem 1 mês, 2 meses, enfim. Mesmo ele deletado, eu consigo manter um histórico daquilo que foi protegido. Tranquilo? Bom, percebam aqui, ó, deixa eu diminuir essa coluna aqui. Percebam aqui que, para esse namespace aqui, eu tenho uma política de proteção aplicada. Então, eu consigo fazer backup, consigo fazer, né, a parte de Cloud Tier, que, como eu falei para vocês, deixa eu botar na figura, eu tenho como fazer com que o meu Appliance consiga fazer a movimentação de dados, ou seja, de cópias, que eu não precise restaurar com um curto espaço de tempo. Ou seja, vamos supor que você tenha um pod que seja um banco de dados que você precise reter por mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu posso fazer com que o Appliance ele movimente essas cópias para dentro de uma área mais barata, liberando espaço para dados os dados ativos. Tá? Então, é através daquela opção ali que eu consigo fazer isso. Para esse namespace aqui, eu configurei o que a gente chama de Cloud Tier. Então, eu tenho essas opções aqui. Né? Essas opções estão desabilitadas porque eu não tenho nenhum dado em nuvem ainda. Ó. Ele me diz aqui o local. Então, ó, local ele se refere ao camada ativa, ao pool ativo do meu Appliance. Tá? Quando é que ele vai começar a movimentar isso aqui para mim? Vou fazer aqui de propósito, ele já dispara aqui, ó. Ele diz que tem que ter um número mínimo de dias, ou seja, para eu mandar para a nuvem, eu tenho que ter 14 dias, no mínimo, no pool ativo. Aí, a partir do 15º dia, eu já consigo mover esse dado para a nuvem. Então, o que é que ele vai fazer? Vou voltar na figura aqui. Ele vai apagar o dado daqui, obviamente, depois que ele tiver movido e confirmado que ele esteja aqui. E libera o espaço, tá? Uma vez que eu precise voltar esse dado, é muito simples, é bem transparente. Eu consigo fazer um retire. O que é que ele vai fazer para mim? Ele vai pegar o dado que está na nuvem, vai mover de volta para o meu Appliance e vai apagar da nuvem. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o processo inverso. Vai mover o dado que está aqui para dentro do Appliance e remove aqui. É o que a gente chama de retire. Tá? Essa opção aqui eu preciso fazer a recuperação do arquivo que está em nuvem, ele vai fazer o download, ele não vai apagar da nuvem, ele vai fazer o download da nuvem, vai reter na minha camada de pool ativo aqui, ó, e depois de 10 dias ele apaga automaticamente, a não ser que eu edite a retenção, tá? Então, fiz o download do dado, fiz o restore, entreguei, aí eu preciso que mantenha esse dado por mais de 10 dias, eu posso editar essa retenção. Tranquilo? Então, o que é que eu mostrei aqui? Eu mostrei essa movimentação aqui, né? A configuração dessa movimentação. Então, eu tenho essa possibilidade. Isso serve também para máquinas virtuais, para backup de máquina física, para banco de dados, enfim, para qualquer workload que eu esteja protegendo dentro do meu Appliance, eu consigo fazer isso aqui. Tranquilo? Bom, para proteção, como é que a gente faz? Eu tenho essa opção aqui, chamada de Protection, tenho as políticas de proteção, e aqui eu tenho uma política chamada de Kubernetes. Aqui eu posso tirar backup
Então, ele vai fazer backup de tudo que está sendo protegido através dessa política. Vou mostrar para vocês que é muito simples, como o Suzuki mostrou. Tá? Eu vou voltar. Olha aqui, ó. Eu tenho o namespace, eu tenho os PVCs que eu estou protegendo. Caso eu não queira proteger algum PVC dentro desse namespace, eu tenho a opção de incluir ou excluir aqui. Isso é bem transparente. Se eu quiser adicionar mais namespaces, eu consigo. É muito simples. É basicamente o mesmo princípio de máquinas virtuais. Quero proteger, clico aqui e adiciono. Bem simples. Se eu quiser adicionar outro asset, eu posso adicionar outro cluster também por aqui, ou pelaquela opção que eu mostrei anteriormente, lá do asset source. Então eu consigo fazer isso tudo por aqui. Uma vez que eu adiciono ele aqui, eu tenho a opção de criar os agendamentos. Foi o que Suzuki falou. Eu tenho a opção aqui, né, muito simples, bem tranquilo, isso aí vocês já devem estar acostumados. Aqui eu estou dizendo manter por 3 semanas, enfim, tal. É bem simples. Uma vez que eu faço isso, eu posso habilitar o tier, que já está habilitado aqui embaixo, ó, Cloud Tier Primary Backup, ou eu posso replicar esse dado para outro appliance que eu tenha. Eu tenho 2 appliances aqui, mas eu não vou fazer isso agora porque não é o propósito da nossa apresentação, mas é muito simples. Posso configurar a replicação para outro appliance. Isso aqui é bem simples, bem tranquilo. Aqui ele me dá um summary e eu dou um finish aqui, ele vai salvar para mim. Bom, eu vou rodar um backup desse ambiente agora. Ele me abre esse wizard perguntando, né, o que é que eu quero, eu deixo o padrão. E aqui ele vai para uma fila. Vou voltar no meu cluster que eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui. Vamos lá. Estou fazendo o processo de backup dos containers. Vou voltar no meu cluster. Deixa eu limpar a tela aqui. Daqui a pouco ele começa a fazer algumas atividades dentro do cluster. Um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se ele já começou, se ele já disparou. Pronto, já começou aqui. Deixa eu ver se ele já... O que é que ele vai fazer aqui? Em background, ele vai tirar o snapshot de cada PVC. Vai criar para mim pods temporários para fazer a movimentação desses PVCs do cluster para dentro do meu appliance. E aí é basicamente o mesmo princípio de backup de máquina virtual. Ele vai criar para cada PVC um cprox. Deixa eu ver se ele já começou. Demora um pouquinho. 100%. Deixa eu rodar aqui de novo. Deixa eu ver se não. Vou deixar ele fazendo aqui, pessoal, e vou fazer logo o restore no outro cluster para a gente não perder tempo. Mas vou deixar em background isso aqui. Enquanto ele começa aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó. Para cada... Criando aqui para mim. Para cada volume persistente, ele cria a infraestrutura necessária. Ó, começou a rodar, e aí ele vai começar a fazer a cópia em background dos snapshots que ele tirou aqui dos volumes persistentes, tá? Eu vou adiantar, vou deixar ele fazendo essa tarefa, e eu vou mostrar para você a parte de recuperação desse ambiente, porque eu já tenho um backup desse ambiente. Eu tenho 2 maneiras de fazer
a restauração desse ambiente. A primeira maneira é pela própria ferramenta ou por dentro do cluster Kubernetes. Eu vou mostrar por aqui como é que eu faço a recuperação. Eu venho nessa opção de recuperação, de recovery, eu tenho essa parte de Kubernetes, e aqui eu tenho todo o histórico do que foi protegido. Eu tenho a opção de ver as cópias. Como esse backup é novo, é recente, esse namespace foi recriado, eu só tenho uma cópia. Quando ele terminar outro backup, vai aparecer a outra aqui. Mas, ó, o que é que eu vou fazer? Vou usar essa aqui. Aqui ele vai me dizer o que é que foi backupeado dentro desse... O que é que tem dentro dessa cópia, quais são os volumes persistentes. E aqui eu tenho a opção de restore. Então, conforme Suzuki falou na apresentação, eu tenho duas opções aqui. Caso eu tenha apagado acidentalmente e queira voltar para o original, eu sigo por aqui. Ou se eu quiser fazer uma homologação, eu tenho essa opção aqui de fazer o restore em outro cluster. É isso que nós vamos fazer aqui. Aqui eu tenho a opção de restaurar somente os PVCs ou voltar o namespace inteiro, ou seja, trazer toda a infraestrutura. Aqui ele já leu os namespaces que tem no outro cluster. Então, eu posso usar qualquer um desses aqui. Poderia ter um aqui de homologação, enfim, não é o caso, mas eu quero fazer justamente o que está na figura aqui, ó, voltar para essa estrutura aqui. Quero montar essa estrutura. Vou botar o nome aqui. Namespace 1. Aqui ele já me lista quais são os PVCs. E um breve sumário do que ele vai fazer. E vamos lá. Aqui ele foi para a fila. Deixa eu conectar no outro cluster para ver o que ele já fez para mim. Vamos ver se ele já se conectou aqui. Estou no segundo cluster. Ó, ele já criou um namespace. 21 segundos de vida. E aqui ele já vai começar a criar para mim toda aquela infraestrutura. Deixa eu rodar um comando aqui, ó, deixa eu ver se ele já criou os PVCs. Já criou para mim os dois PVCs. 37 segundos, 38 segundos. E os pods ele vai começar a criar para mim. A mesma metodologia que ele usou para fazer o backup, ele está fazendo aqui para o restore. Ele vai criar para mim o cprox. Através desse pod aqui, ele está recuperando as cópias desse backup. E aí ele vai criar para mim toda a cadeia, pessoal. Ele vai criar para mim o deployment, os services, os secrets, enfim, tudo aquilo que Suzuki mostrou na apresentação, ele vai criar isso de forma automática para mim. Tranquilo? Vamos deixar ele fazendo aqui e eu vou mostrar a opção por linha de comando. Bom, aqui ele já terminou. Uma vez que ele faz o restore, ele já automaticamente termina para mim isso aqui. Aqui ele ainda está fazendo porque os pods ainda não foram criados. Daqui a pouco ele termina. Vou mostrar para vocês que eu tenho como recuperar os backups dentro do Kubernetes. Eu tenho como ver a cadeia. Tá? Ó, aquele que a gente fez há pouco. Então eu tenho uma cadeia de backups aqui. E como é que eu faço para recuperar isso aqui? Eu posso criar... Deixa eu ver se está aqui. Beleza. Aqui meu manifesto. Tenho aqui toda a minha informação. O que é que eu preciso alterar é somente isso aqui, ó. Backup job name. Pego essa informação a partir desse comando aqui. Coloco aqui e aqui ele me dá as opções.
namespace 1, restauro no original, enfim, eu consigo fazer isso, tá? Deixa eu limpar a tela aqui. E depois, feito isso, eu só dou um apply aqui, rodo um kubectl apply e o nome do arquivo. Deixa eu botar o comando todo para vocês verem que é muito simples. E ele já faz isso tudo para mim. Só rodar esse comando que ele faz por aqui. Eu não preciso logar na ferramenta, tá? Tranquilo. Deixa eu ver se ele já terminou o trabalho aqui. Já terminou o backup, né? Vamos ver lá no outro aqui. Pronto, ó. Os pods já estão rodando. Infraestrutura, estou no segundo cluster aqui. Deixa eu limpar a tela. Estou no segundo cluster. Vou trazer todas as informações que ele criou para mim. Estou no master 2. Olha lá, os deployments criados. Serviços criados. E, obviamente, vocês viram os pods, eu vou rodar só para fechar a cadeia. E os pods rodando. Tá? Tranquilo? Master 2, o que é que eu fiz aqui? Vou voltar na figura. Peguei a infraestrutura que estava nesse cluster aqui e recuperei ela para esse segundo cluster. Bom, o que é que eu posso fazer para essa parte de proteção? Né? Mostrando tudo aquilo que Suzuki falou. Eu tenho uma política de SLA, eu posso criar políticas de conformidades aqui. E aqui eu tenho uma série de opções, posso criar, e aqui eu posso dizer recovery point, a janela, deixa eu botar aqui. Aqui eu posso dizer quantos recovery points, quantos minutos, em hora, dia, lá. Nesse caso, diário, um dia, enfim, coloco a janela, posso verificar, né, se aquilo que foi expirado está sendo deletado, e posso verificar também se eu tenho pelo menos uma cópia de retenção. Isso aqui é bem tranquilo, bem transparente, tá? Outra coisa bastante interessante são essas políticas, né? Protection Rules. O que é isso? Eu tenho uma criada aqui. O que é que ela vai fazer para mim? Vou editar só para vocês verem. Eu tenho aquela política Kubernetes que está fazendo a proteção desse ambiente aqui, tá? Que eu fiz o restore para esse ambiente. Então, vamos supor que eu queira que esse ambiente já seja adicionado automaticamente a uma política pré-existente. Então, é isso que aquela opção faz para mim. Aqui eu digo, ó, namespace name começando com namespace 1. E aí, ele vai me trazer e eu consigo proteger. Como ele fez esse restore agora, eu vou forçar um discovery. Ó, eu vou aqui em infraestrutura. Vou naquele cluster 2, porque ele não sabe que existe um namespace 1. Porque eu vou forçar que ele vá lá no cluster, leia o que está lá. Deixa eu ver se ele já adicionou. Protection Policy, só tem um cluster ainda. É para aparecer 2 aqui. Vamos ver se ele já adicionou aqui para mim. Pronto, ó, ele já adicionou. Vocês percebam que só tinha esse. Então ele foi lá no cluster, quando eu ativei aquela... Tudo que tiver namespace 1, independente do cluster, ele vai adicionar na política. Então, teoricamente, aquele ambiente novo que eu criei aqui, ele já está sendo protegido pela minha solução. Tranquilo? Para isso que serve essa opção aqui de Protection Rules. Tá? Pessoal, basicamente, tudo que eu queria mostrar, eu já mostrei nessa demonstração. Só para fechar, para aqueles ambientes que possuem o cluster dentro de máquinas virtuais, a gente tem uma opção de fazer essa proteção também da infraestrutura completa. Ou seja, eu consigo subir, né, o seu cluster
dentro de uma instância EC2. Obviamente, se, como o meu ambiente aqui é baseado em máquina virtual, ou seja, VMware, eu tenho todos os dois clusters aqui, são 4 máquinas Linux CentOS rodando dentro do SX, então eu tenho como, numa eventual falha do data center primário, subir esse ambiente todinho em nuvem, de forma transparente e bem simples. Não é o objetivo da nossa apresentação, mas eu quero mostrar só porque a gente tem um tempinho, até 6 horas, então eu consigo fazer isso através do nosso Appliance também, tá? Então eu tenho um componente que trabalha de forma integrada com o Appliance e através desse componente eu vou mostrar para vocês. Eu consigo subir toda a sua infraestrutura, ou seja, o cluster todo, numa eventual falha primária do seu data center. Tá? Através de qual componente da nossa solução? Através desse componente aqui, do Cloud IDR. Bom, o que é que eu tenho aqui? É a nossa solução de disaster recovery para máquinas virtuais, tá? Tanto para AWS quanto para Azure. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês que eu tenho, ó, aquele cluster, ou seja, eu tenho esse cluster aqui, ó, o master chip, ele está sendo protegido também na nuvem, ou seja, eu tenho uma cópia dele em nuvem. Tá? Bom, aqui eu tenho a opção de criar um plano, tenho um plano de recuperação para o cluster. Aqui eu tenho todas as configurações necessárias para que ele rode em nuvem. Aqui são as redes que eu vou utilizar, enfim, eu consigo fazer essa customização. E aqui eu tenho os membros, ó. Eu tenho o Node Master e o Node, o escravo, vamos dizer assim. E aqui eu consigo fazer toda a parte de configuração. A ordem de boot, consigo dizer quais são as redes que ele vai ter acesso e consigo dizer o que é que ele vai ser, o que é que vai ser acessível para ele, tá? O tipo da máquina virtual, que vai subir em nuvem, tem essas opções aqui que eu posso setar, ou seja, isso aqui vai determinar a quantidade de disco e memória que vão ser provisionados para essa máquina, e eu consigo setar a IP privado também, para quando essa máquina subir lá na nuvem, ela tem um IP privado, um IP da sua faixa de rede que você necessita. Pronto, feito isso, é muito simples. Eu venho aqui na parte de recuperação, eu tenho planos de recuperação Kubernetes. Então aqui eu vou fazer um failover. Aqui ele me dá as máquinas que estão no plano, as cópias, eu tenho uma cópia do dia 26, às 9 da manhã, e start. Pessoal, isso aqui que eu estou fazendo aqui é uma alternativa para subir não só o cluster Kubernetes, mas enfim, suas máquinas de banco de dados, servidores de aplicação em nuvem, tá? Estou mostrando para vocês a simplicidade e a praticidade. A gente tem webinars específicos para essa solução. Mas aqui eu queria fechar essa apresentação mostrando que é possível, sim, subir o seu cluster baseado em VMware, tá, em máquina virtual, tanto na nuvem, quanto também numa camada de discos flash que nós temos aqui, através de uma feature chamada de Instant Access. Tá? Uma vez que eu perca meu storage primário, eu consigo subir também o cluster através das cópias. Obviamente, a máquina está sendo protegida, não só o Kubernetes em si, mas a máquina, né, que roda o Kubernetes, ela sendo protegida. Eu posso subir ela com Instant Access aqui no Appliance, ou posso subir ela na opção de DR na nuvem. Tranquilo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu abro agora para a fase de perguntas e até breve. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Beleza? Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Zé Carlos, sou consultor de negócio da Chip, tá? Estou aqui para apoiar nessa fase de perguntas. Já temos algumas aqui. Deixa eu só fazer a minha relaçãozinha aqui. Ok. Vou fazer a primeira pergunta, Suzuki. Vai ser para você. A solução da Dell
suporta Kubernetes em qualquer plataforma, como OpenShift, Ranchers, por exemplo? Sim, boa pergunta, ótima pergunta aí, tá? Para quem fez. Sim, no Power Protect ele suporta qualquer distribuição, como eu comentei, não só VMware, mas OpenShift, Rancher, qualquer outra plataforma que em cima de Kubernetes, tá? Ele utilizando lá aquele driver CSI, ok? E suportamos, só para complementar, tá? Então a gente faz o backup não só do Kubernetes, mas também fazemos no nível de application consistency, tá, pessoal? Então para aquelas containers que tem Mongo, que tem alguma aplicação de banco de dados, seja um MySQL ou MongoDB, conseguimos inclusive no nível do banco de dados também fazer o backup dessas aplicações. Ok, Suzuki. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Eu acho que tem mais algumas. Tem sim. Como funciona o licenciamento de software da solução? Suzuki, vamos lá, responda aí. Bom, o licenciamento da nossa solução ele é baseado tanto em capacidade front-end, né, e também temos o licenciamento por processador socket, né, ambos no modelo de software only. Tá? Nos modelos de appliance integrado, nosso licenciamento todo ele é baseado na capacidade do appliance. Então a gente tem alguns certos modelos diferenciados, né? Temos condições de estar fornecendo licenciamento não só perpétuo, mas também como subscrição ali, se caso qualquer cliente deseje. Tá? E também temos caso aqueles clientes que buscam a oferta como serviço, também podemos estar fazendo aí em conjunto com a Chip. Perfeito, Suzuki, perfeito. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Eu estou vendo que já estamos às 18h02, mas ainda dá tempo de fazer pelo menos mais umas 2 perguntas, para não deixar sem responder. Demais, a gente promete, a gente vai responder sim, vamos entrar em contato. Tem uma aqui que é o seguinte, ó. É possível proteger todos os componentes do Kubernetes, incluindo volumes persistentes e todo o conteúdo do namespace? Responde essa, Suzuki. Boa pergunta, ótima pergunta aí também. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial da nossa solução, da solução da Dell. Tá? É a gente conseguir efetivamente proteger todos os componentes relacionados ao Kubernetes. Então, como o Antônio mostrou ali, a gente protege o namespace como um todo. Né? Então, todos os componentes que estão abaixo do namespace, eles acabam sendo protegidos pela nossa solução, então a gente consegue proteger o container ali no nível de aplicação. Tá? Então, acho que esse é o principal diferencial da nossa solução versus qualquer outra solução de mercado aí que vocês estejam buscando. Tá? Ok, Suzuki, obrigado. Deixa eu puxar mais aqui alguns. Eu acho que dá tempo ainda fazer mais uma, dá tempo sim. Tenho aplicações de banco de dados como MongoDB, MySQL. Nos containers, é possível proteger esses bancos é possível proteger esses bancos de dados em modo de application consistency? Vamos lá, Suzuki, por favor. Boa pergunta ali. Então, acho que eu já comentei anteriormente, sim. Né? Os clientes que têm aí, né, aplicações como Mongo, MySQL, assim, ou como outro tipo de banco, nossa solução ela faz integração com o container, né, e esses bancos. Mas não falando só de container, mas o Power Protect também tem agente para outros tipos de banco de dados, como Oracle, SAP, SQL, né? Assim como VMware e qualquer outras aplicações aí diversas, tá? Então, com a mesma plataforma do Power Protect, a gente consegue não só proteger tudo que tem no Kubernetes, né, inclusive as aplicações internas, mas também como outras aplicações fora de Kubernetes. Perfeito, perfeito, Suzuki. Pessoal, eu estou vendo aqui já está em cima da hora, 18h04. Demais perguntas iremos responder, tá? Iremos entrar em contato com vocês.
De antemão, eu quero deixar aqui minhas considerações finais. Obrigado pela participação nas perguntas, obrigado a todos. Eu vou estar passando agora para as palavras finais do Marco Antônio. Por favor, Marcos, é com você. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de frisar que tudo aquilo que eu mostrei hoje aqui é possível fazer no ambiente de vocês. Então, nos procurem, nos mandem e-mail, o contato está aí no chat. Fiquem à vontade, a gente pode fazer uma demonstração PAP para vocês. Enfim, até a próxima, não percam nossos próximos webinars. Um abração para todos. Oi, pessoal, obrigado aí, né? E eu agradeço mais uma vez o convite da Chip e essa excelente demonstração aí que o Antônio fez. Eu sei que não é fácil, tá? Mas ele conduziu aí com maestria mais uma vez. E mais uma vez aí vou deixar meu contato aí com vocês, tá? Para vocês estarem entrando em contato comigo e com todo o time da Chip. Tá? E contem com a gente aí para qualquer tipo de dúvida e até mesmo qualquer projeto que a gente pode estar apoiando vocês, não apenas com Kubernetes, mas com outros temas que já abordamos aí na Chip, juntamente com a Chip nos webinars. Tá? Obrigado aí, obrigado, Marcos, bom trabalho de todos vocês.